Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: "Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães." Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos anjos dele a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra." Jesus respondeu: "Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus." Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse: "Tudo isso te darei, se prostrado me adorares." Então Jesus lhe disse: "Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor o seu Deus, e só a ele preste culto." Assim, o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Antes desse episódio em que Jesus é tentado pelo diabo no deserto, há um outro episódio tão importante quanto, mas que prepara este. É o episódio em que Jesus foi batizado e naquele momento do batismo aparecem ali Deus Pai e também o Espírito para darem a Jesus a autenticidade de que ele era verdadeiramente o Messias. E então nós chegamos nesse texto, um texto que vai falar sobre a tentação de Jesus e que é levado pelo diabo para o deserto. O deserto, na época de Jesus, era entendido, e antes dele também, como um tipo de um espaço limítrofe. Era o lugar de teste e de transformação de status. Ou seja, aquele Jesus que tinha sido batizado e que tinha sido dito dele, de que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, agora tinha que provar na prática que ele realmente era enviado por Deus. Lá nós vamos encontrar, lá no texto do batismo, Deus dizendo: "Este é o meu Filho amado." Agora ele está diante da tentação que leva Jesus a se confrontar com aquilo que vai definir a sua missão. É importante a gente lembrar que no mundo da época era muito normal as grandes figuras passarem por testes para provar a sua honra, e não é diferente com Jesus. Mas aí nós vamos entender que o texto traz aí algumas informações que são bastante simbólicas. E a primeira informação mais importante em termos simbólicos é o fato de Jesus ter sido tentado por 40 dias e 40 noites. Veja, ele está sendo levado para o deserto e lá ele vai ficar 40 dias e 40 noites. Isso não é à toa. Isso tem um vínculo muito claro com o episódio em que o próprio povo de Israel foi levado por Deus para o deserto, depois de ter sido libertado do Egito, e naquele período Deus testa o seu povo. E se você se lembra daquilo que acontece na narrativa sobre o povo de Israel no período em que ele está no deserto, você vai descobrir que Israel fez exatamente o contrário do que Jesus faz nesse texto. E por que eu digo isso? Você vai encontrar naquele período em que Israel estava no deserto, primeiro as pessoas com fome e começam a reclamar de Deus e dizer: mas pelo menos lá no Egito a gente tinha carne, aqui nem isso. Tiveram fome e reclamaram de Deus. Também tiveram a oportunidade de ser
aqueles que eram obedientes a Deus e, em vez disso, tentam testar Deus. E pior, chega um momento em que Moisés se retira para receber a lei e o povo faz para si um ídolo, um bezerro de ouro, colocando no lugar de Deus, que tinha acabado de tirar o povo de Israel do Egito, outra divindade, agora um bezerro de ouro. E portanto, aqueles 40 anos de Israel no deserto mostram de forma muito clara as falhas de Israel: fome, testar Deus e idolatria. As três coisas você vai encontrar naquele período em que Israel está no deserto. E agora, Jesus é testado exatamente nas mesmas coisas. E aí então você vai começar a perceber que, como verdadeiro Filho de Deus, Jesus cumpre aquilo que Israel não foi capaz de cumprir. E então nós vamos encontrar as tentações. A primeira delas, transformar pedras em pães. E essa primeira tentação não diz respeito apenas à fome física, mas principalmente, no caso de Jesus, que é o verdadeiro Messias, diz respeito a usar poderes para o seu autossustento, o que seria uma violação do papel do Filho e do Messias. Jesus responde à provocação do diabo com um texto de Deuteronômio 8, que nós cantamos aqui frequentemente na igreja. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede do Senhor. A primeira tentação, portanto, tem um objetivo bastante claro: quer testar Jesus para ver se ele vai puxar a brasa para a sardinha dele. Você não é o Filho de Deus? Então, faça e mostre na prática que você realmente é o Filho de Deus. Faça algo para você mesmo. Aí nós temos a segunda tentação. E a segunda tentação, diferente da primeira, diz respeito a pular do templo. O diabo leva Jesus ao alto do templo e o teste agora é de confiança em Deus. Olha, atira-te daqui para baixo, porque está escrito. E você percebeu que o diabo é esperto, né? Ele usa a própria escritura para torcer ou para distorcer aquilo que deveria ser a missão de Jesus. Ele usa a escritura como muita gente faz hoje, né? Tem muita gente hoje pegando textos da Bíblia para dizer o que a Bíblia não diz e não incentiva, e ele pega só aquele trechinho que interessa para dizer, tá vendo? Ó, a Bíblia concorda comigo. Não concorda. E aqui é exatamente isso que o diabo faz. Olha, atira-te daqui de cima, porque está escrito que Deus vai mandar os seus anjos para protegê-lo de todo o mal. E esse teste de confiança em Deus, agora, diferente da primeira, que era apenas ligado ao autossustento, agora nós temos a busca por uma fama milagrosa. Se Jesus tivesse feito uma coisa dessa, provavelmente as pessoas iam ficar admiradas. Oh, você viu? Ele pulou, mas Deus o pegou nas mãos. Tá aí, esse aqui é o verdadeiro Messias, certo? Errado. Era isso que o diabo queria que ele fizesse, mas o que Jesus faz é demonstrar que ele é o verdadeiro Messias, sem ser um tipo de Messias milagroso. Ah, pastor, mas espera aí, o Evangelho fala que Jesus fez vários milagres, mas em nenhum momento você vai encontrar Jesus fazendo algo em benefício do outro para ser valorizado. Pelo contrário, em muitas situações ele dizia, vai e não conte para ninguém. Exatamente o oposto do que é proposto para ele nessa segunda tentação. Ele não busca a fama milagrosa, a honra pública por meio de um feito espetacular. Jesus, assim como aconteceu com a primeira tentação, também recusa a obedecer Satanás, porque se assim ele fizesse,
ele não estaria mantendo a relação de dependência adequada com Deus e ele estaria tentando a Deus. Interessante, né, que essa forma de querer demonstrar que é mais importante do que os outros faz muito sucesso hoje em dia no meio evangélico. Já percebeu? Como tem muita gente, não, aqui nessa igreja aqui, a coisa é diferente das outras, né? Porque aqui a coisa acontece. Eu já vi inclusive um pregador dizendo, aqui, como diz aquele programa de televisão, aqui tem café no bule, como quem diz, aqui a coisa anda. E aí você encontra hoje as mais variadas demonstrações de tentar mostrar, de tentar demonstrar algum tipo de espiritualidade ou de poder sem nenhuma necessidade. O oposto do que nós encontramos nesse texto em Jesus. Então chegamos à terceira tentação. E a terceira talvez seja a mais problemática de todas. Satanás, o diabo, leva Jesus para um alto monte e mostra para ele todos os reinos do mundo. E agora a oferta é de poder político. É a honra e lealdade que você conhecia muito bem dentro daquela forma de viver na época de Jesus, chamado sistema imperial romano. E o que faz aqui Satanás é oferecer a Jesus o poder político em troca de adoração. E Jesus vai rejeitar essa sugestão, afirmando que só Deus merece lealdade absoluta. Também citando um texto de Deuteronômio, capítulo 6. Essa forma de Jesus responder, rejeitando o poder político, essa forma é a maneira de Jesus definir que a sua atitude como Messias é não imperial, ou seja, é um Messias sob a soberania de Deus. A recusa do poder político, nesse caso da terceira tentação de Jesus, desafia as expectativas comuns da época de Jesus. Ou seja, o que eles queriam, o que Israel queria, era exatamente esse tipo de Messias. Alguém que fosse poderoso, que libertasse Israel, que desse a Jerusalém a glória que ela já tinha tido, e a expectativa era essa. Mas Jesus diz, não é isso que eu vim fazer. Não sou eu. Esse Messias que vocês querem, eu não sirvo para ser. E então Jesus rejeita o modelo de messianismo baseado na dominação, que era o único que eles conheciam. Desde a época que saíram do Egito, passando pelo deserto, depois sob os juízes, depois pedindo um rei, e Deus então permite que Israel tivesse um rei, até a época de Jesus, sempre Israel queria alguém que fosse, entre duas aspas bem grandes, o salvador da pátria. Ele vai chegar e vai mudar tudo e nós vamos ser felizes. Nós vamos ser novamente o povo de Deus abençoado e tudo mais. E Jesus diz, não sou esse Messias baseado em dominação. O que Jesus faz nesse texto é deixar claro que a sua atitude está em concordância com a lei. Em nenhum momento ele destoa daquilo que a Escritura fala do que seria o verdadeiro Messias. Mas é importante a gente perceber que aqui é muito fácil da gente ser enganado nos nossos dias, sobretudo nessa terceira tentação de Jesus. Porque a tentação de Jesus é a mesma da igreja, não é diferente. A tentação que nós enfrentamos como seguidores de Jesus não é outra, é a mesma dele. Ora, querendo ser aquele que é autossuficiente, porque é filho de Deus, então, né, lógico que Deus vai me dar tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso e até o que eu não preciso. Jesus rejeita essa ideia. Também há aqueles que acham que nós devemos ser aquele povo que faz coisas extraordinárias, porque nós somos o povo de Deus. E Jesus rejeita essa ideia do Messias milagreiro, do Messias popular, do Messias que ia conseguir muito like na rede social. Jesus não estava nem um pouco preocupado com isso.
E principalmente na terceira tentação, que hoje é muito comum nos nossos dias, a tentação de buscarmos um tipo de dominação cristã. Você já viu que tem gente propondo esse tipo de coisa hoje em dia? Nós estudamos há pouco tempo atrás aqui a chamada teologia da dominação, do domínio, que é exatamente essa ideia. Nós vamos fazer o nosso país se tornar cristão. Longe de mim, Satanás. Quero distância desse treco aí. Isso aí é contra Deus. Por quê? Porque em nenhum momento Jesus aceita essa provocação. Você vai ser o dominador. Não. Jesus diz, não quero. Afasta-te, só Deus deve ser adorado. E essa foi a proposta feita para Jesus. E essa é a proposta feita hoje para a igreja. Você é filho de Deus. Você é luz do mundo, é sal da terra. Nós temos que dominar a sociedade. O Brasil é do Senhor Jesus. Vá de retro Satanás. Você com a sua ideia. Isso aí é coisa de Satanás, é de dominação. Não é reino de Deus. E veja, qualquer coisa que não seja o reino de Deus, qualquer coisa que não seja o reino de Deus, é adoração ao diabo. Ainda que seja de evangélicos que querem tornar o país cristão. Qualquer coisa que não seja reino de Deus é adoração a Satanás. E aí você vai dizer, pastor, mas peraí, mas e nós não vivemos num país democrático? E aqui eu tenho que concordar com a famosa frase do Winston Churchill, que dizia o seguinte, a democracia é o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros. A democracia é o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros, porque não tem coisa pior do que alguém que domina, do que alguém que é o imperador, do que alguém que é o ditador. Então, quando hoje olhamos para esse texto, fique atento, principalmente com essa terceira tentação de Jesus. Ela é uma tentação presente na igreja hoje. A igreja não foi servida para dominar, não foi chamada para dominar, ela foi chamada para servir. Jesus serviu em toda a sua trajetória e deu a sua vida pelas pessoas servindo. A igreja não é diferente. E portanto, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos perceber que aquela tentação de Jesus é a mesma que nós enfrentamos. Fique atento para não se achar autossustentável, para não se achar aquele que é um instrumento de coisas espetaculares porque crê em Jesus. E principalmente, fique atento para que você não embarque nessas narrativas que aparecem nos nossos dias de dominação, porque toda dominação é contra o reino de Deus. E quando é contra o reino de Deus, é adoração a Satanás. Você já imaginou que absurdo uma igreja adorando Satanás na contramão da sua principal vocação? É exatamente assim. Mateus, capítulo 4, é uma narrativa que define a identidade religiosa e social de Jesus. Aqui nós vemos Jesus como o filho fiel que supera as tentações típicas do seu contexto cultural, principalmente a busca de honra por meios ilegítimos, e assim ele cumpre a vocação de Israel por meio da obediência radical. A tentação de Jesus e a sua vitória sobre ela indicam de maneira clara e inequívoca como nós podemos identificar o verdadeiro Messias. É a esse Messias que seguimos, é a ele que nós devemos ter como modelo. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Amém.